Nenhuma habilidade humana poderá estar incluída no plano da salvação. Tudo pertence a Deus. Todas as coisas Deus já preparou de antemão. Não há nenhuma necessidade de que o homem enfeite o altar para salvar alguma alma. Que Deus nos abençoe neste dia e faça de nós vitoriosos. E nos ajude a sermos obedientes, praticantes da sua palavra. Vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20, no verso 25. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Profaná-lo-ás. Nós podemos tentar colocar nossa habilidade humana no plano de salvação, mas será que nós não estaremos profanando este plano que pertence unicamente ao Senhor? A salvação pertence a Deus. Assim como nós acabamos de ver, assim teria que ser o altar. Não poderia ter nenhum embelezamento da mente corrompida da natureza humana. O homem poderia pensar, mas se nós dermos um talhe aqui, cortarmos aqui um canto desta pedra, nós faremos um altar melhor. Mas ao fazer isto, ele estava profanando aquele altar. A mente carnal, de uma forma ou de outra, tem procurado transformar o Evangelho em muitas coisas. Modificar o Evangelho, embelezar o Evangelho, modificar o caminho da salvação, transformando o Evangelho em muitas coisas. E com isto, deixando de anunciar Ele como é, puro, verdadeiro, com a pura verdade de Deus. Na tentativa de atrair as pessoas, então tem formado doutrinas para agradar A, B, C, D e tantas outras coisas. Mas o altar não poderia ter nenhuma habilidade humana, nem uma ferramenta humana, nem um martelo humano. Portanto, o Evangelho não precisa de nenhuma teologia humana, nenhuma interpretação humana. Deus é único e exclusivo no plano da salvação. Não se tem que exaltar nenhum homem por trazer a verdade, por trazer o Evangelho. Testemunhar é falar de outra pessoa, não de si mesmo. O eu, o orgulho, ele tem que ser destruído. Tudo colocado, ou tirado, ou tentado consertar nas palavras do Senhor Jesus Cristo são profanações. Ele não quis dizer aquilo, ele disse aquilo. Nós temos ouvido, visto coisas terríveis de pregadores bravos,
violentos, barulhentos, dizendo que o sétimo anjo, ele tem autonomia para trazer coisas que não estão na Bíblia. Vocês não estão querendo mudar o altar de Deus com isto? Porventura? Vocês estão profanando a palavra de Deus? Então, se nós tentarmos consertar as palavras do Senhor para agradar a alguns, nós somos profanadores. Agora, porque o homem é muito orgulhoso, e o orgulho humano, ele procura de alguma forma ter parte na justificação da alma diante de Deus. Ah, foi eu que preguei o Evangelho. Fui eu, isso que é melhor assim. Fui eu quem preguei o Evangelho. Se não fosse eu, ó minhas irmãs, meus irmãos, vocês estariam todos no buraco. Isso é uma maneira de profanar o Evangelho. Se eu tivesse parado, se o profeta não tivesse vindo, nós iríamos todos para o inferno. Oh, que coisa! Será que vocês não podem compreender as Escrituras? Que vocês já foram salvos? E os que morreram antes? A Bíblia não foi suficiente? Para agora, para o século XX, tem que haver novas revelações? Existem tantas tentativas no mundo religioso, nas religiões, nos pregadores, de manejar as ferramentas humanas no altar divino, com eloquência, com beleza, com teologia, com educação, com sabedoria humana. Mas, meus irmãos, a Bíblia não precisa de nenhum intérprete. A Bíblia não precisa de que a gente enfeite o altar. É o mesmo procedimento. São os mesmos passos. Arrependimento, confissão dos pecados e a purificação deles pelo sangue de Jesus, mediante esses dois primeiros passos: arrependimento e confissão dos pecados. Agora, você pode pensar, mas isso aqui está torto, isso aqui está dessa forma. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Atente para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Então, fique com a palavra. A palavra de Deus é suficiente. Se você me disser que a Bíblia não é suficiente para a salvação de todo aquele que crê, você estará dizendo que Deus falhou. Precisa de mais alguém, precisa disso, daquilo, precisa de um profeta para salvar hoje? A Bíblia é clara. O reino de Deus é tomado à força. A lei e os profetas duraram até João. Alguém diz, mas Jesus era um profeta. Ele não era um profeta. Ele é o profeta dos profetas. Ele é justamente o pacto da nova aliança. O pacto da nova aliança. Você quer saber? Deus só tem um filho, que foi gerado por ele. Nós, homens, fomos criados e depois formados por ele. Leia Gênesis. Primeiro Deus o criou, espírito. Depois Deus o formou, barro da terra. Jesus é o Filho unigênito de Deus.
o único filho. Então ele foi esse pacto da aliança, da nova aliança. Agora, não vamos colocar interpretações nossas para facilitar, para formar incrédulos. Porque o cristão é formado de acordo com o evangelho puro, sem interpretação. Então, em Eclesiastes 1, que nós lemos, versículo 14 e 13. Agora, vamos ver Eclesiastes 7, versículo 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Ah, mas se nós colocarmos uma coisinha aqui, vai ajudar as pessoas a ajudar elas a quê? A serem salvas? Quem disse que Deus precisa de ajuda minha, de qualquer pregador? O que ele precisou de algum pregador para salvar o ladrão, o carcereiro de Filipe, a Maria Madalena? Precisou de ajuda de pregadores? Quando eu prego o evangelho, como diz São Paulo, eu não tenho merecimento algum nisto. Se eu não prego, há apenas um peso dentro de mim. Então, se Deus me deu o privilégio, me deu o dom, que Ele me faça humilde, simples, singelo, de querer ficar somente com aquilo que Ele escreveu. Porque tudo que o homem fizer para tentar aperfeiçoar a obra de Deus, o plano da salvação, apenas vai profanar e desonrar. Deus não precisa de mim para salvar o homem. Deus não precisa de mim para louvá-lo. Ele pode levantar das pedras filhos a Abraão. Ele tem milhares de anjos que o louvam. Ele tem os serafins que a todo tempo estão ali adorando: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, que não conhecem o pecado. Agora, se a graça de Deus foi estendida aos homens, por que tem o homem de se vangloriar em alguma coisa? Somente o Senhor tem que ser exaltado, somente o Senhor tem que ser glorificado no plano da salvação, porque Ele consumou tudo. Meu irmão, minha irmã, creia no Senhor Jesus Cristo, ame a Ele, ame o seu próximo, viva uma vida honesta. Quando Ele estava ali na cruz, Ele disse: tudo está consumado, a sua cura está consumada, a sua salvação está consumada. Receba isto, tudo está consumado. Proste-se aos pés do Senhor Jesus, adore-o e descanse, porque nem um evangelho florido é que vai te salvar, não. É um altar profanado. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se você colocar uma ideia sua lá, no plano da salvação, você está profanando ele. Você não pode colocar o teu buril, a tua inteligência, a tua capacidade humana. Você estará profanando o plano da salvação. Então, este versículo aí que acabamos de ler. Então, vou repetir: se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. É uma advertência para todos os pregadores, todas as denominações e religiões. É advertência para todos quantos as doutrinas em que eles creem. Queres mudar? Se quiseres, se mudares alguma coisa, querer mudar é uma forma de irreverência, de incredulidade contra a verdade das Escrituras. Embora as Escrituras pareçam toscas, de difícil compreensão, somente a doutrina dos apóstolos e dos profetas é que pode construir o verdadeiro altar do Senhor.
E agora nós pedimos ao Senhor Jesus que por amor, por graça e misericórdia, cure os que estão doentes, do corpo, da mente, do espírito, os que estão em dúvidas, que tenham seus olhos abertos para conhecerem as Santas Escrituras, longe de sistema denominacional, longe de cadeias denominacionais que aprisionam as pessoas com o intuito de belos louvores, de belos cultos, disso, daquilo, outras coisas. Mas que a singeleza do Evangelho, que a simplicidade do Evangelho esteja em cada coração, levando-nos a uma perfeita adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei